Amém. Glória a Deus, Jesus. Louvado seja Deus, eu louvo a Deus pela vida do meu irmão Eliel por aqui dirigiu esse culto na direção do Espírito Santo. Louvo a Deus pela vida de cada irmão e irmã aqui presente. Eu glorifico ao Senhor Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Em nome de Jesus, nós vamos dar continuidade às exposições em série, ainda de Mateus, no início do Novo Testamento. Capítulo de número 13, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Você que está na live, continue em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para o teu, para o nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, receba a bênção de Deus aí na tua casa. Enquanto eu estiver pregando aqui, o Deus Todo-Poderoso, Ele pode curar você, Ele pode repreender o mal, Ele pode agir em cada pessoa conforme a sua gloriosa vontade, o seu glorioso querer. Tudo que nós temos é que crermos em Jesus. Ontem o nosso professor Mateus, ele expôs sobre a parábola do trigo e do joio. Hoje nós vamos expor a parábola do grão de mostarda e do fermento. Podemos expor as duas tranquilamente. Vamos fazer a leitura do versículo 31 ao versículo 35, amém? As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Aqui na minha Bíblia aparecem as duas juntas. Eu vou ler na versão Almeida corrigida. Vamos ler em nome de Jesus. Outra parábola lhes propôs. Jesus disse outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou ao seu campo. Semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, das hortaliças, e faz-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas para a multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém? Amém. Glória a Jesus. Queridos, eu quero ressaltar que cada parábola é uma parábola. Cada parábola é única. Todas, Jesus está retratando de um mesmo assunto, o reino de Deus. Todas as parábolas, Jesus está tratando de um único assunto, o reino de Deus. Porém, cada parábola é única. Um exemplo, e eu já vi esse tipo de erro, é sobre pássaros, que tem na parábola aqui do grão de mostarda, e se torna uma árvore, e os pássaros vêm e se aninham, nela. E se nós observarmos na parábola do semeador, os pássaros, a semente jogada à beira do caminho, vêm os passarinhos e comem aquela semente. E Jesus, na explicação, vai dizer que os pássaros, na parábola do semeador, representa o maligno, o próprio diabo que arrebata a semente dos corações das pessoas. Aqui, na parábola do grão, eu não posso associar a interpretação da primeira parábola com essa. Em uma outra, a Bíblia Chide tem um comentário dessa parábola, eu já li, e uma vez eu já expus sobre isso. E é interessante essa mescla da fé, a fé na Trindade, a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Porque o excesso de fé no Pai, você pode virar um TJ, você pode virar um judeu, um judaizante. O excesso de fé
em Cristo, no Filho, dissociando do Pai, dissociando do Espírito Santo, você pode até se tornar alguém, sei lá, aquele evangelho de farrapos, por assim dizer, que a salvação já foi paga, Cristo já pagou tudo, então todo pecado que eu fizer daqui para frente já está tudo pago, e é só isso mesmo, e papai, e ter Cristo mais ou menos como aquele hippie lá de Nazaré, que só tinha palavras boas, e não importa muito esse negócio de conduta, de ética, não tem muito mais nada a ver isso, e é só o que Cristo ensinou mesmo e pronto. E se eu ficar só na pessoa do Espírito Santo, eu posso me tornar um Benihim da vida, com aquele livro Bom Dia Espírito Santo, e daí vai surgir um monte de coisa que não tem nada a ver com o Espírito Santo, porque esse Espírito, se a pessoa se dissociar do Pai, do Filho, não tem como ela viver só na fé do Espírito Santo, porque os três estão juntos. É preciso ter a mescla, a fé no Pai, a fé no Filho e a fé no Espírito Santo. É a mescla dos três. Você não dissocia nenhum, você não exclui nenhum. É a Trindade. É assim que acontece a transformação do caráter, da índole, do ser. O Deus Pai, que é mais representado no Antigo Testamento, o Deus Filho, que é representado através dos Evangelhos, e a gente vê a fusão dos três já a partir de Atos dos Apóstolos, com a descida do Espírito Santo e principalmente os conselhos, o aprimoramento, o aperfeiçoamento da igreja, os dons espirituais através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então entendemos que estão juntos. E na igreja, a igreja agora pode transmitir a multiforme sabedoria de Deus diante dos principados e potestades, porque na pessoa do Espírito Santo que cada crente em Jesus recebe, porque Jesus desceu, cumpriu sua missão, subiu e foi rogar ao Pai para enviar o Espírito Santo. Agora nós temos a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na igreja. Então, Jesus fala do poder transformador do reino de Deus. É isso que essa parábola Jesus quer dizer. Então, o fermento aqui não está mal colocado, e nem aqui nessa parábola em específico ele é mal. É uma coisa ruim, é falsidade, porque nas outras partes da Bíblia é tido como, o fermento é tido como uma falsidade, é aquela aparência do que não é. Aqui não, é o contrário, é exatamente o contrário. É o efeito transformador. Uma vez que a mulher ela coloca o fermento naquela farinha de trigo, aquela farinha de trigo ela não volta mais a ser como ela era. A partir de agora ela está levedada. Ela vai passar por uma transformação. Não tem como mais dissociar. Vai levedar toda aquela porção que foi impregnada por aquele fermento, né? Então é isso que o reino de Deus faz. Ele transforma a situação do estado das pessoas. Jesus está falando aqui do poder transformador que o reino de Deus tem, que a mensagem de Jesus tem para famílias, para corações, para pessoas. O poder transformador que Jesus tem para transformar situações, para transformar histórias, para transformar estados. Estado, quando eu digo, é o estado de uma pessoa em um estado diferente. Às vezes um estado de derrota, um estado de vitória. Transformar um estado de fracasso em um estado de força. O poder que a palavra de Jesus tem para transformar um estado de depressão, um estado de sofrimento, de aflição, de angústia, em um estado de paz. O poder transformador que o reino de Deus tem. O reino de Deus tem esse poder transformador e Jesus demonstra isso nessa parábola. Se não existe transformação, se não existe essa metanoia, pode ter certeza que o reino de Deus não está presente ali, naquele lugar, naquele momento. Essa pessoa realmente não recebeu a palavra de Deus. Mas uma vez que a palavra de Deus ela é introduzida, observe a pessoa da mulher. Mulher aqui pode estar representando igreja, porque a figura feminina sempre na Bíblia é representando religião. Então, introduz essa mensagem transformadora. Ela vai mudar, ela vai transformar.
E a parábola do grão de mostarda, Jesus fala de uma semente pequena. Na época, não é que ela seja, às vezes, com muita ignorância, algumas pessoas, para criticarem Jesus ou criticarem a Bíblia, afirmam que Jesus aqui disse uma coisa que não é verdade, porque a semente de mostarda não é a menor semente que existe. Mas isso é hoje. Jesus não está falando que a semente de mostarda, no conhecimento dele, era a menor semente, mas no conhecimento da Arábia naquele tempo, no conhecimento palestino daquele tempo, eles criam, eles tinham, pelo conhecimento da época, a semente de mostarda era menor. Por isso Jesus vai dizer, a menor da semente, está contando a parábola para que o povo entenda. Então, a semente de mostarda era menor, conhecida, catalogada na época, lá na região da Palestina. Então é a menor semente e se torna uma hortaliça grande, né? Ela é minúscula a semente, e ela cresce, e essa planta lá na Arábia, naquela região da Palestina, ela chega a ter 3 ou 4 metros de altura. Ela pode chegar até 3 metros de altura, essa mostarda que Jesus está falando lá para o lado da Palestina. É uma semente pequena, mas ela pode chegar a isso. Rapaz, gosto. E queridos, para explicar de uma forma didática, eu quero trazer um exemplo do Antigo Testamento para nós aqui hoje. Um exemplo bastante interessante. Quando eu comecei a meditar nesse texto, Deus trouxe ao meu coração e eu quero trazer para vocês sobre a história do rei Nabucodonosor. Um nome complicadinho, né? Rei Nabucodonosor. É um nome bem complicado. É o rei de Babilônia, né? Da cidade de Babilônia, na época era o Império Babilônico. Eles entraram em Jerusalém. Nabucodonosor, ele foi usado por Deus para punir Israel, para punir Judá e Jerusalém no Antigo Testamento. Deus usou, foi profetizado através do profeta Isaías, que Deus usaria os caldeus. Caldeus são os babilônicos. E eles iriam ser como a vara da mão de Deus para chicotear a nação de Israel, para bater na nação de Israel, por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa da perversão. E foi isso que aconteceu. Diz a Bíblia que Nabucodonosor cercou Jerusalém. Nabucodonosor, depois, ou seja, ele tirou o rei do trono que estava, colocou o irmão daquele rei no trono, porque ele acontecia conforme dava na telha dele. E depois, aquele irmão que foi colocado e quis se rebelar contra ele, ele foi lá, furou tomou toda a cidade de Jerusalém, destruiu, entrou na casa de Deus, no templo que Salomão havia construído. Nabucodonosor destruiu, meteu fogo ali, tacou fogo, queimou, arrancou as portas de Jerusalém, queimou os muros de Jerusalém, jogou por terra o templo, que eles falavam casa do Senhor, que Isaías fala, eu vou enviar alguém para destruir esse lugar que vocês estão chamando casa do Senhor, e Deus assim o fez através de Nabucodonosor. Um vaso nas mãos de Deus foi usado para fazer isso. Pastor, o que é isso? Mas foi um vaso nas mãos de Deus usado para fazer isso. Exatamente. Nabucodonosor. Veja a história desse homem. O que a graça de Deus, ele pode cantar esse louvor. O que tua graça fez comigo? Foi a graça de Deus na vida de Nabucodonosor o tempo todo. Nabucodonosor entra, não conhecia o Deus de Israel, não conhecia o Deus vivo, não conhecia o Deus único. Nabucodonosor não sabia nem quem era Deus. Era um pagão, um idólatra. Ele entra lá, faz toda essa coisa, mas no tempo que o rei Nabucodonosor entra na cidade, ele dá ordem a um capitão dele chamado Nebuzaradão. Outro nome complicadinho, né? Ele dá ordens a esse capitão do exército dele e diz: destrua a cidade. Entre na cidade, pode destruir a cidade. Porém, antes de você começar a destruição, separa, põe de parte, protege primeiro. Vê onde é que está um profeta chamado Jeremias. Viu, Nebuzaradã? A ordem de Nabucodonosor foi essa. Porque ele profetizou de mim que eu faria isso que eu estou fazendo hoje.
e portanto você vai proteger ele. Ele é meu protegido. Protege Jeremias. Põe ele guardado. O resto você pode cortar fio de espada, pode matar, pode tacar fogo. Jeremias você protege porque ele profetizou que eu ia fazer isso e hoje eu estou fazendo. A sementinha de mostarda. Jeremias era um profeta de Deus que nós conhecemos no livro dele. Tem o livro do profeta Jeremias e as lamentações de Jeremias. Ele é chamado pelos teólogos de um profeta chorão. Jeremias, ele nasceu sacerdote. Ele era filho do sacerdote Uquias. Ele já nasceu ali para trabalhar no templo do Senhor. E Jeremias, possivelmente, ele não era o filho mais velho, porque passava de pai para filho o sumo sacerdócio. E o sumo sacerdócio não passou para Jeremias, passou para o irmão de Jeremias. E não para Jeremias. Ele era apenas um sacerdote, mas era nascido e criado ali no templo, e Deus o chamou como profeta. E é aquela palavra tão linda que diz: desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, e as nações te dei por profeta. Foi para Jeremias que Deus disse isso. Por que desde o ventre da mãe? Porque ele era sacerdote, filho de sacerdote, neto de sacerdote, bisneto de sacerdote. O camarada já veio com propósito. Mas ele vai dizer: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. A pequena semente de mostarda. E Deus diz: não diga que você é uma criança, porque o que eu mandar você falar, você vai falar. Nações você vai profetizar. Eu pôr na tua boca o poder para derrubar e para levantar nações. Poder esse que se cumpriu quando a cidade foi tomada e reconhecido por Nabucodonosor. Mas durante esse processo, Jeremias foi lançado no calabouço. Jeremias apanhou. Jeremias foi humilhado, foi chamado de falso profeta, foi desrespeitado. Jeremias passou fome. Jeremias passou por um momento, um período de sofrimento que às vezes nem ele entendia. O porquê que Deus estava mandando ele profetizar, e ele era como aquela gota d'água diante de um oceano de perversidade, de contaminação, de podridão. Os próprios colegas dele do templo, os próprios irmãos, os próprios parentes dele queriam matar ele porque ele estava profetizando contra a cidade de Jerusalém, contra o templo. Jeremias não foi perseguido nem só pelas pessoas de fora, foi pessoas de dentro, da família dele que perseguiu ele, porque estavam no pecado, mergulhados, encharcados na corrupção, junto com Manassés, junto com reis pagãos. Eles estavam pervertendo a lei do Senhor, eles estavam vivendo a infâmia do pecado. Jeremias vai dizer lá, está escrito no livro do profeta, que os profetas, colegas dele, profetas, se levantavam de manhã, inchando uns para as mulheres uns nos outros. O adultério estava comendo solto lá. E Jeremias fala sobre isso. Jeremias fala sobre a idolatria que o povo tinha dentro do templo. Ele fala sobre isso. E ele estava lá. É como se fosse só ele e Deus. Aquela pequena semente de mostarda. Mas Jeremias se deixou ser usado por Deus. Apesar do sofrimento, apesar das humilhações, ele se deixou ser usado por Deus e continuou a fazer aquilo que Deus mandava ele fazer. Jeremias continuou fazendo. O rei cortou o livro que ele fez, jogou no fogo, e príncipes queriam matar Jeremias, mas Deus o poupou, porque a palavra de Deus deveria se cumprir, e tinha uma pessoa que Deus queria começar a plantar essa sementinha no coração, e essa pessoa é Nabucodonosor. Começa com Jeremias, é quem ele protege. Ele não sabia nem quem era o Deus de Jeremias, mas ele protege Jeremias. Passa mais para frente. Tudo bem que cai em Israel, cai em Jerusalém, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, na verdade era Amarias, Azarias e Misael, um nome meio complicadinho. Eles eram da família real, família do rei, parentes, eram nobres em Jerusalém.
Porém, quando Nabucodonosor entra em Jerusalém e destrói a cidade, eles levam esses meninos que ainda eram muito jovens, cativos, escravos dele. Novamente a gente vê a pequena semente, o pequeno grão de mostarda. Lá na Babilônia, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não passavam de meros escravos do rei Nabucodonosor. Esse rei que construiu a estátua dele mesmo, de ouro. Ele era um alto idólatra. Ele não respeitava. Ele tinha os deuses dele lá na Babilônia, mas ele mesmo criou a estátua dele para que fosse adorada. Porque ele praticamente quase que se autoproclamava um deus. Ele era narcisista. Ele se julgava digno de adoração. Ele levanta uma estátua enorme de ouro, toda de ouro, para ser adorada. A estátua dele mesmo. E é onde esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, pequeno grão da mostarda, não se dobram. Lembra como eu disse no início do culto? O que Jesus falou? Uma cidade edificada sobre a montanha não tem como ser encoberta. Eram quatro escravos naquele império babilônico. E naquele momento, naquele dia, quando foi tocada a gaita, o cifra, a buzina, aquela cidade edificada sobre a montanha, porque a palavra de Deus estava nos corações de Sadraque, Mesaque e Abednego, e naquele dia ficou impossível dessa cidade continuar encoberta. Naquele dia, essa semente pequena estava lá. 3 escravos não se dobraram diante daquela imagem, daquela estátua. O rei Nabucodonosor, muito feroz, pergunta se eles estavam loucos e por que eles desrespeitaram a ordem de adorar a estátua. E eles explicam para ele que eles só se dobravam diante do Deus vivo, o Deus de Israel. E ele fala: eu quero ver se o Deus de vocês vai livrar vocês da fornalha de fogo, apesar dele ter visto Jeremias profetizar. Mas a semente, ela só germina, só brota e só cresce no tempo certo. Mas ele ainda diz respeito, ele não reconhece o Deus de Israel. Ele diz: nenhum Deus poderá livrar você das minhas mãos. Ele continua na dureza dele. E aí ele joga Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo. Mas quando ele chega para olhar, haviam 4 caminhando dentro da fornalha. E ele vai dizer que o 4º homem da fornalha parecia como o Filho do Homem. Parecia a aparência de um Deus. É isso que ele está querendo dizer. Era Jesus Cristo caminhando mais uma vez. Aqueles 3 escravos pareciam um grãozinho de mostarda, mas o reino de Deus é como um grão de mostarda que se lança na terra. Ainda que pequeno, cresce. Cresce. Eram 3 escravos, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores estava com eles ali. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque eles se deixaram ser usados por Deus, ainda que pequenos e minúsculos, se deixaram ser usados por Deus. Deixaram que o reino de Deus brotasse, crescesse a partir deles. Seres minúsculos, pequenos e fracos, como Jeremias, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles deixaram que o reino de Deus brotasse, crescesse a partir deles. Ainda que eles eram minúsculos igual a semente da mostarda. Mais para frente, nós vemos agora a vez de Daniel interpretar o sonho do rei. Mais uma vez ele tem um contato com o Deus de Israel. Daniel era um escravo que ele colocou no patamar de governador, mas não deixava de ser um escravo do rei de Babilônia. Eles não eram livres. O povo de Deus não era livre para voltar para sua terra. Isso aconteceu 70 anos depois. Nabucodonosor já não estava mais nem vivo quando isso aconteceu. Rapaz, irmãs, rapaz, o que acontece aqui? Daniel interpretou o sonho do rei, e o rei elevou ele e os 3 amigos. Logo após, o rei Nabucodonosor, que ainda não conhecia o Deus de Israel de verdade,
ele teve contatos com essas pequenas sementes: Jeremias, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Nesses momentos de sonhos e coisas, ele teve esses contatos com Deus, até que um belo dia ele chega no palácio dele. Ele tem um sonho que ele chega no palácio, olha toda a sua riqueza e diz: a minha mão construiu tudo isso. O coração dele se ensoberbece. E aí no sonho ele vê uma grande árvore. Uma árvore muito grande. Por isso que eu lembrei dele, da história dele. Porque no momento que a graça de Deus se manifesta para Nabucodonosor, o sonho foi através de uma árvore. Jesus fala aqui da árvore que cresce, que é o reino de Deus, e não era Nabucodonosor. E Nabucodonosor vai entender isso da melhor maneira possível. Porque com Deus não existe pior forma. Podia ser ruim para Nabucodonosor, mas para Deus foi a melhor maneira possível. Ele sonha com aquela árvore grande, onde pássaros vinham e semeavam naquelas árvores, debaixo daquelas árvores. E aí é dada uma ordem do céu. O anjo desce da ordem para que aquela árvore fosse cortada, fosse passada um tempo sobre aquela árvore, mas que mantivesse as raízes. E novamente Daniel é chamado para interpretar esse sonho, e Deus diz que era o que Deus ia fazer com Nabucodonosor. E o que Deus fez com Nabucodonosor? O que significava esse sonho? Deus faz crescer pelo sobre ele, igual animal. Deus muda o coração de Nabucodonosor em coração de animal, transforma ele, faz ele ir para o campo. As pessoas, os nobres, os oficiais dele, colocam ele lá no pasto, e diz a Bíblia que ele vai comer capim, literalmente. Ele vai virar igual um bicho, igual um boi, ruminando, comendo capim no meio do mato. E foi isso que aconteceu com Nabucodonosor, o rei que se achava um Deus, o rei que se ensoberbecia e achava que ele podia, fazia e acontecia. O rei que entrou dentro da cidade de Deus, que o salmista vai chamar Jerusalém, a cidade de Deus, e vai chamar o templo quebrado, destruído por Nabucodonosor, de santuário do Deus Altíssimo. Apesar de que é só uma alegoria, né? A verdadeira Jerusalém é lá do alto. O verdadeiro templo é o próprio Cordeiro de Deus, lá no alto também. Mas ali era um símbolo, e Nabucodonosor quebrou tudo. Mas Deus, a graça de Deus, através dessa semente, alcança Nabucodonosor, quebra Nabucodonosor, mostra para ele que é o reino de Deus, que é como uma semente de mostarda, que cresce, e as aves do céu vêm e se aninham debaixo dela, e os homens vêm e podem desfrutar da sombra. E não era Nabucodonosor essa árvore, mas sim o reino de Deus. E depois de algum tempo, Nabucodonosor, naquela situação, Deus torna a trazer ele para ser rei. E Nabucodonosor vai escrever e deixar escrito e reconhecer que não existe nenhum outro Deus a não ser o Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que ele teve que reconhecer que é ao Senhor que pertence o poder, é ao Senhor que pertence a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Glória a Ele Deus. escreve praticamente um salmo, é o que Nabucodonosor escreve. Bom, essas duas parábolas estão juntas, elas estão conectadas. Ninguém pode transformar um coração igual o de Nabucodonosor, a não ser a graça de Deus, o poder do reino de Deus que transforma. Deus usou coisas simples, como Paulo vai dizer que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus usou um profeta rejeitado, um profeta humilhado, um profeta abatido, para começar essa obra de conversão no coração do maior imperador da época, do maior monarca da época, que era Nabucodonosor. Tudo começou com aquela pequena semente de Jeremias. Depois Deus usa 4 escravos
4 escravos para que aquele homem conhecesse o Deus verdadeiro, para que aquele homem que era o mais poderoso da época conhecesse o verdadeiro Deus. Coisa que talvez Salomão não conseguiria com toda a sua sabedoria. Talvez com seu livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares, ele não conseguiria convencer. Se ele fosse contemporâneo a Nabucodonosor, ele não conseguiria convencer Nabucodonosor. Talvez Davi, o rei Davi, com seus salmos, também não conseguiria convencer. Deus vai usar Jeremias, um profeta rejeitado na sua época, rejeitado pelos seus contemporâneos e conterrâneos, para convencer esse homem que era o mais poderoso da época. Deus vai usar 4 escravos que decidiram ser usados por Deus, mesmo em terra estranha, mesmo em terra alheia, porque o reino de Deus cresce, o reino de Deus transforma. É isso que essas 2 palavras trazem para nós. O reino de Deus cresce e o reino de Deus transforma. Transforma. Portanto, que possamos deixar que o reino de Deus, como Jesus manda nós orarmos, venha a nós o teu reino. O reino de Deus vem através das palavras de Jesus. O rei desse reino é o próprio Jesus. Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Quem estava chegando? Jesus. Ele é o reino de Deus. Ele é o próprio reino de Deus. Ele é o legislador. Ele é o monarca da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Que nós, criaturas pequenas, criaturas desprezíveis, possamos deixar que o reino de Deus nos possua, que o reino de Deus cresça em nós e através de nós, assim como Jeremias permitiu, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego permitiu. Eles foram usados por Deus e trouxe transformação para Nabucodonosor. O maior homem da época teve seu coração mudado por Deus através dessas pequenas peças, pequenas pessoas, pessoas que aos olhos do próprio Nabucodonosor, antes da graça de Deus o quebrar, eram pessoas sem nenhum significado. Aos olhos do próprio Jeremias, que amaldiçoou o dia do seu nascimento, ele não tinha nenhum propósito de vida e nem de existência. Ele nem soube da obra que Deus fez na vida de Nabucodonosor. Mas Deus fez grandes obras através de Jeremias, a ponto de cá no Novo Testamento, quando Jesus pergunta: quem está dizendo aí as pessoas que eu sou? Uns estão dizendo que tu és Jeremias. Pequeno, chorando, 4 escravos que decidem deixar que o Senhor reine. Eu entrego ao Senhor a minha vontade. É o Senhor que tem um controle sobre a minha vida. É o Senhor que rege os meus passos. Na corte de Babilônia, não vamos nos contaminar com o manjar do rei. Não vamos, porque nós temos o rei soberano sobre nós. E na ordem, na lei dele, é isso que o rei de Babilônia ordena que comemos, o nosso rei proíbe que comemos, e por isso nós não vamos comer. Quando temos Deus como nosso rei, somos pequenos e fracos e falhos, mas haverá transformações, haverá mudanças, não só em nós, mas também em corações, em locais onde passarmos, em ambientes, para melhor, se nós deixarmos, permitirmos que esse reino transborde através de nós, e cresça através de nós, e transforme através de nós. Amém? Fica de pé. Porque o reino de Deus é como um grão de mostarda, que é pequeno, mas lançado no campo cresce, a ponto de vir passarinhos e se abrigarem. Nabucodonosor não era a árvore gloriosa, é isso que Deus mostra. Ele era, vamos dizer, esse pássaro que se abrigou nessa árvore do reino de Deus.
Ele era apenas mais um pássaro que veio para se abrigar, mais um homem que veio para se abrigar debaixo dessa árvore gloriosa que é o reino de Deus. Ele não era a árvore. A cabeça de ouro foi destruída pela pedra da esquina. Que possamos clamar a Deus que a sua graça nos alcance. Que possamos clamar a Deus que a sua graça nos alcance. Que possamos deixar que Deus nos molde. Como fez com Jeremias, como fez com os 4 que eram nobres e se tornaram escravos, que presenciaram a destruição da sua terra natal. Que possamos deixar que a graça de Deus, apesar de todo o sofrimento, nos mude para melhor, nos transforme, para que a glória dele resplandeça ainda mais. É isso que aconteceu com esses 4 homens que eu estou citando. E Nabucodonosor, ele estava tão mal que foi preciso Deus quebrar ele mesmo. E se for preciso que Deus assim faça conosco, porque se a graça de Deus vai nos quebrar, é porque vai nos reconstruir. Bom é quando a graça de Deus nos pega, e se preciso for, nos quebra, nos põe para comer capim, nos humilha, para que reconheçamos a soberania de Deus, para que reconheçamos a glória de Deus e não a nossa, para que nos dobremos completamente debaixo dessa glória e dessa graça soberana de Deus. Que a graça de Deus seja assim conosco, seja assim. Que Deus não nos entregue igual Ele entregou vários que Ele permitiu e deixou que fosse, inclusive a nação de Israel, inclusive a cidade de Jerusalém, que Deus deixou que eles pecassem, porque Deus os queria destruir. Deus fez Jeremias sofrer, fez os 4 jovens sofrerem. Por que eles sofreram? Óbvio, eles eram nobres, se tornaram escravos. Eles viram suas famílias serem destruídas, as casas, os amigos que conheciam serem queimados, cortados à espada, massacrados. Mas a graça de Deus os poupou. A graça de Deus os mudou para melhor. Hoje temos exemplos extraordinários desses 4 homens. E nós podemos olhar e tomá-los como espelhos também. Eles são como aqueles heróis da fé de Hebreus 11. Por quê? Porque a graça os mudou, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante do aperto, mesmo diante dos altos e baixos que aconteceram nas vidas deles. É bonito a gente ler, mas ninguém quer ir para a cova, ninguém quer ir para a fornalha, ninguém quer ser escravizado, ninguém quer ver o seu status quo completamente destruído e mudado em outra coisa. Ninguém quer. Ninguém quer. Ir para o calabouço porque falou a palavra de Deus, ir para o seco porque falou a palavra de Deus, ouvir ameaças de morte porque é isso que Jeremias ouvia, ameaças de apedrejamento porque foi isso que Jeremias ouviu, a ponto de implorar ao rei: por favor, não deixe eu voltar lá para a casa do cárcere não, porque vão me matar. Não deixa não, rei. Eu vou falar a palavra de Deus para você, mas só se você me prometer que você não vai me mandar de volta lá para a casa do cárcere, porque eles estão tentando me matar. A ponto de ele chegar diante de Deus e amaldiçoar o dia do nascimento dele. Mas a graça de Deus estava o tempo todo fazendo deles sementes do reino de Deus que cresceram. Que essa boa semente que temos recebido, que é a palavra de Deus, possa crescer em nós. Amém. Gerar frutos, assim como gerou neles também. Amém? Amém. A metamorfose até dói. Nossa semente virar árvore é metamorfose. E isso dói. E nós? Na semente eu não sei, mas em nós eu sei que dói. Mas se a graça de Deus operando em nós, que possamos sentir, que possamos suportar e que possamos crescer para a glória de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai Santo e Eterno, graças te damos pela tua palavra. Entendemos, Jesus, que somos pequenos
a tua palavra, Senhor, vai ser um enfeite. É simples. A tua santa palavra é simples, Senhor. Como nós temos aqui aprendido. Sem enfeite, sem mecanismos, sem uso da psicologia, psicanálise, nada disso. É simples, é objetiva. É o teu Espírito Santo que aplica ela em nós. É o teu Espírito Santo que faz crescer, Senhor. É o teu Espírito Santo que nos faz mudar, que nos transforma, Pai. Deus amado, que a tua palavra possa fazer o teu reino crescer em nós e através de nós. Assim como cresceu através de Jeremias, através de Daniel, através de Sadraque, Misaque, Abednego, a ponto de Nabucodonosor vir se abrigar nessa fé gloriosa. Reconhecer que só tu és Deus, acima de tudo e de todos. Porque viu, Senhor, porque presenciou, Senhor, teve contato, ó Deus, com essas pessoas que deixaram o teu reino crescer através de si, apesar de suas fraquezas, fragilidades, humanidades. Somos humanos, Senhor, fracos e falhos. Pedimos a tua graça para mudar nossos pensamentos, para mudar nossos corações. Ó Pai, pedimos a tua graça, Senhor, nós dependemos da tua graça para sermos transformados, Senhor. Ó Deus, apesar de todas as coisas, para entendermos, ó Pai, que quando nós estamos no Senhor Jesus Cristo e que reconhecemos a tua soberania, o Senhor está em completo controle das nossas vidas, Pai. E nós devemos apenas te obedecer, Pai. Agora, onde vamos? O que vamos fazer? É o Senhor que manda. E é o Senhor, Pai amado, quem ordena o que vai acontecer ou não conosco. É o Senhor que vai abrir a porta que o Senhor quiser abrir. É o Senhor que vai fechar a porta que o Senhor quiser fechar. O demônio não tem poder disso. O diabo não tem poder, o Senhor não permite. É o Senhor, Pai. É o Senhor que vai à nossa frente. É o Senhor que guerreia as nossas guerras. É o Senhor Deus eterno que permite a doença chegar. É o Senhor que repreende a doença. É o Senhor Deus eterno que causa, ó Deus, permite problemas. É o Senhor que traz a solução para os problemas. Tudo, Senhor, para a tua glória, para que o teu reino cresça através de nós. Nos dê a graça para atingirmos a maturidade de Daniel. Nos dê a graça, Senhor, para chegarmos à maturidade daquele homem tão amado por ti. E quando Gabriel chega e fala, Daniel, tu és um homem muito amado. Nos dê a graça para atingirmos essa maturidade de fé, de espiritualidade. Pedimos, Pai, por tua bondade, em nome de